Sentada no jardim, Annette pensava no quão cansada ela se sentia, pois pensava no quanto já havia feito para tentar recuperar o amor de Rainer, pois ela pensava que a relação deles pudesse melhorar se eles tivessem um filho. Ela dizia a si mesma que por mais que a noite não tenha sido uma noite afetuosa, ele não a havia rejeitado, e que ele também nunca havia mostrado seu corpo, que já fazia um tempo que eles haviam feito uma refeição juntos após aquela noite, que ela foi deixada em seu quarto frio e sozinha. Mas Annette tinha feito e passado por tudo isso por vontade própria, pois pensava que tudo melhoraria. Porém ela se sentia inquieta, pois se perguntava repetidamente o porquê ele não a havia rejeitado. Saindo de seus pensamentos, ela sentia o leve calor daquele dia quente e se perguntava se seu marido também havia tentado fazer dar certo. Fechando os olhos, Annette dizia a si mesma que seria agradável se ela apenas morresse daquela forma, mas atirada de seus pensamentos, abrindo os olhos e olhando curiosa, Annette percebe se tratar da candidata a se casar com seu marido. A mulher logo continua e pergunta se Annette tem um tempo para ela, e Annette a responde que sim. A mulher olha estranhamente para uns dos braços direito de Rainer, e Annette logo percebe que os dois são próximos. A mulher diz a Annette que queria muito a conhecer, e que hoje parecia ser o dia tão esperado. Sentando-se ao lado de Annette, a mulher a pergunta como está sendo a vida dela na residência oficial, pois ela havia ouvido que Annette não podia sair do local. Annette a diz que só está vivendo discretamente. A mulher a diz que sim, que parece ser aquilo mesmo, pois havia visto Annette muitas vezes nos jornais, e que ela estava curiosa sobre o tipo de pessoa que Annette seria. Senhorita Annelle, Annette a diz com um tom não muito agradável, não creio que você esteja interessada em como eu tenho passado. Se tem algo a dizer apenas me diga, deixando a mulher calada por um momento. A mulher diz a Annette que ouviu sobre Rainer não querer se divorciar e que seria honesta, dizendo a Annette que não gostava muito dela e que Annette não significava nada para ela, dizendo que se sentia enojada quando lembrava de Annette e de seu falecido pai, dizendo a Annette que respeitava Rainer, mas acreditava que Annette não pertença ao lado dele, então a fim de manter forças opostas. Ela deveria falar com Annette sobre o casamento com Rainer. Com um leve sorriso no rosto, Annette a responde, dizendo que acha que seria melhor se ela falasse sobre isso com seu marido e não com ela. A mulher diz a Annette que lhe daria um aviso, dizendo que usariam o conselho e a mídia, que aquilo significava que eles podiam fazer Rainer desistir do casamento dele com Annette. Sem deixar a mulher terminar suas palavras, Annette a diz que sabe que eles a usaram para a opinião pública, que parecia injusto, porque a fizeram culpada por coisas que ela sequer sabia, mas que isso também não significava que ela não tinha culpa, que já tinha 3 anos, e que ela não culpava mais nenhum deles pela morte de sua família, e que hoje respeitava a causa. Deixando a mulher sem palavras, Annette se levanta calmamente a dizendo que seria como ela havia dito antes, que em questão do divórcio, não é autoridade dela para a mulher não se preocupar muito, pois o casamento dela com Rainer irá acabar em breve, deixando a mulher sentada e se retirando do local calmamente. Já na mansão, Annette olhava a quantidade de apoio que havia chegado à associação. Uma serva a chama e Annette a pede para entrar. A serva logo a informa que um cavalheiro queria vê-la e que ele disse que é um antigo conhecido. Annette logo se levanta, tentando entender de quem se tratava. A serva diz que seu nome é Ansgar, deixando Annette incrédula depois de ouvir o nome do homem. Ansgar logo entra à sala chamando por Annette. Ansgar, o segundo filho do conde Vincent, ao qual era próximo de sua falecida família. Annette o cumprimenta, pois eles eram próximos desde que eram jovens, e ele já até havia pedido em casamento há alguns anos atrás, mas ela recusou seu pedido, e ele foi para o exterior estudar, e assim eles haviam perdido o contato. Ansgar diz a Annette que ela ficou mais magra desde a última vez que ele a viu, mas que mesmo assim ela continuava linda. Ele a diz que a enviou uma carta, mas não houve resposta, e por isso não teve outra escolha e resolveu ir vê-la. Annette o pergunta se ele realmente havia enviado uma carta para ela na mansão, pois ela não havia recebido nada.
Ansgar fica sem entender e diz que a enviou sim, pois afinal ela é esposa do comandante-chefe. Annette diz que a carta deve ter se perdido e que ela teria que procurar, dizendo a si mesma que aquilo deveria ser coisa de seu marido. Saindo de seus pensamentos, Annette pergunta a Ansgar como ele tem passado e se ele havia voltado de vez para Padânia. Ele a diz que ficará por um tempo apenas pois estava trabalhando como embaixador em Franche no momento. Annette fica sem acreditar e Ansgar a diz que, depois da Revolução, todos fugiram para lá e que ele se mudou depois da graduação. Annette pensa que Ansgar agora deve ter uma vida boa. Mas Ansgar a diz que se casou e que se separou ano passado, deixando Annette curiosa com sua vivência. Ele logo a diz que só se casou pois precisava da cidadania. Mas que na verdade tinha algo importante para falar com ela. Ele a diz que sabe como está a atmosfera em Padânia, que sabe que ela tem sido usada para a opinião pública e que seu marido não a ajudava, a perguntando se depois disso tudo ela iria continuar casada com Rainer. Assustada, Annette olha rapidamente para sua serva. Tomando coragem, ela o diz que quer se divorciar, mas está com alguns problemas. Ele então a pergunta se é porque ela não tem para onde voltar se divorciar. Annette rapidamente o responde que sim, e logo pergunta se ele está ali naquele momento para zombar dela e do que ela está passando no momento. Ansgar logo a diz que não, a pedindo para voltar para Franche com ele, pois ele ainda tinha sentimentos por ela. Ele a diz que se ela casar com ele, ela poderá ter a cidadania de Franche. Annette, ao ouvir suas palavras, fica completamente imóvel, sem acreditar no que acabou de ouvir. Ansgar a pede mais uma vez em casamento, a dizendo que se ela o aceitar, ela será bem mais feliz. Ao ver a mão de Ansgar, ela se recorda rapidamente de seu esposo e das ilusões que ele a disse no passado. Saindo de seus pensamentos, ela diz a Ansgar que seu esposo não permitirá aquilo. Ansgar diz que se ela se divorciar, ele será apenas um estranho, a perguntando qual era o problema. Annette então pede a Ansgar um tempo para pensar, pois sua oferta tinha sido muito repentina. Ele a entende e a diz que sim, a pedindo desculpas por ter falado sem parar por algum tempo, dizendo a ela que deixaria seu contato com ela e deixando o número do hotel que ele está. Annette logo aceita e se recorda do Ansgar de sua infância. Ele se despede de Annette calorosamente e a diz para o ligar. Se ela precisar de alguma ajuda, ela o agradece e ele se vai, deixando Annette pensativa. Ela se perguntava o porquê de Ansgar ter ido até ela, até que ela percebe que Ansgar está associado à monarquia. Se lembrando rapidamente de seu reino caído e de seu esposo, ela no fundo sabia que aceitar Ansgar como seu esposo, isso a ajudaria, e que também aquela era a única opção que ela tinha, pois seria sua última chance de fugir de Rainer, seu esposo. Durante a noite na mansão, Annette jantava com Rainer. Ele, por outro lado, a observava atentamente, pois se sentia irritado. Rainer logo a diz que ouviu que Ansgar esteve na residência oficial mais cedo, a perguntando sobre o que eles haviam falado. Annette o pergunta se Rainer não ouviu tudo pelas serviçais, mas ele a diz que seria importante ouvir isso dela também. Annette o diz que Ansgar a disse para o pedir o divórcio e ir com ele para Franche e que aquilo era tudo. Então ele mandou você pedir o divórcio para se casar com ele? Rainer a diz irritado. Rainer diz que talvez eles já tenham se visto antes em segredo. Mas Annette diz que aquela foi a primeira vez que ela ouviu depois de anos, o dizendo que ela não sabia que ele iria propor aquilo a ela. E que Rainer mesmo tinha visto a carta que ele havia mandado antes dela. Irritado, Rainer diz que não tem razão para ele responder aquilo a ela, pois de qualquer maneira ela conseguirá fugir, a dizendo que ela nunca sairá daquele lugar. E Annette só escuta suas palavras em silêncio, pois ela sabia que, tanto para Rainer e para Ansgar, ela tinha um certo valor, como uma moeda de troca. Ela se perguntava o porquê de todos os amigos de Rainer ter uma opinião diferente da dele. Ela tentava o entender, mas aquilo era impossível. No dia seguinte, Annette resolve sair, dizendo que não precisava de acompanhante, mas um guarda a diz que, se ela quiser sair sozinha, precisava obter a permissão de seu esposo. Ela diz ao homem que não quer incomodar seu esposo.
perguntando se agora ela precisava de permissão para sair, até para ir na igreja fazer suas orações, deixando o homem de lado e saindo irritada. Ela observa a carruagem e pede para que o homem pare. Sentada, ela o diz que quer ir até a estação. Já na estação, Annette entra e se senta no trem. Ela dizia a si mesma que nunca pensou que chegaria tão perto de pessoas normais como aquelas. Observando uma senhora, ela se perguntava pelo que a senhora estava orando, pois já fazia tempo que ela tinha ido à igreja. Annette pensava que todos recebiam uma resposta de Deus, mas não importava, pois ela já havia orado tanto e nunca ouviu nada. E que se sentia cansada por esperar uma salvação e implorar por perdão. Que naquele momento, ela só desejava ver o mar novamente, o mar que ela só podia ver em seus sonhos. A senhora de repente pergunta a Annette o que há de errado, e Annette a responde dizendo que está bem. A senhora diz que ela estava suspirando muito, e por isso resolveu perguntar o que estava acontecendo. Annette diz que quer ver o mar para mudar um pouco a paisagem. E a senhora logo a pergunta se ela irá sozinha sem um companheiro. Annette a diz que sim, que é casada, mas que sua relação não é muito boa. A senhora então a pergunta se ela tem filhos, e ela responde dizendo que não. A senhora diz que estava tudo bem ela ainda não ter filhos, que os tempos tinham mudado, e que já não havia homens nobres também. Observando Annette, a mulher a pergunta por que ela não estava em bons termos com seu marido, a perguntando qual era o problema. Triste, Annette a diz que o problema não era com ele, e sim com ela, pois todos a odiavam, e que ela já não quer mais viver com seu esposo daquela forma. A senhora diz que realmente deve ser difícil para ela, e a diz que o melhor a se fazer era se cerca das pessoas que a amava. Annette escuta suas palavras, porém só observa a mulher por um tempo, pois ela sabia que as pessoas que a amavam já estavam mortas, e que ela só não queria ser mais odiada, se perguntando o que ela deveria fazer então. Ao chegar na praia, Annette para e admira a vista completamente encantada, se perguntando quanto tempo fazia desde a última vez que ela viu o mar. De repente, Annette vê um rapaz pintando quadros e logo fica curiosa a respeito. Indo até o pintor, ela o pergunta se o quadro está à venda. Ele a diz que sim, que já estava prestes a parar, mas que ao ver o rosto dela sentiu vontade de pintar, pois ela era muito bonita, dizendo que faria de graça, a pedindo para ela aceitar. Sem graça, ela o diz que sim e aceita. Ela pensa que terá que retirar seu chapéu, se perguntando se alguém iria reconhecer. Annette resolve tirar o chapéu, pois estava se sentindo feliz de qualquer forma. Sentando, ela pergunta para o homem se iria demorar muito, mas ele a diz que não levara muito tempo, para ela relaxar e sorrir um pouco, e ela tenta fazer como o homem a pediu, o perguntando se daquela forma estava bom, mas o homem a pede um sorriso mais largo e alegre. Ela então o pergunta se estava sorrindo da maneira certa agora, e o rapaz logo a diz que era daquele sorriso que ele estava falando, deixando Annette sem jeito por um momento. Depois de algum tempo, o homem entrega o quadro a ela, a deixando sem acreditar. Ela o diz que ficou muito bonito. O rapaz a diz que estava bonito porque era um retrato dela. Ela diz que irá comprar uma obra dele como forma de pagamento por seu retrato, escolhendo uma pintura sobre o mar. Ao notar o lindo sorriso de Annette, Rainer fica paralisado com tamanha beleza. Ela se despede do pintor e resolve deixar suas coisas e entrar na água um pouco. Annette pegava algumas conchas e as guardava em seu bolso. Por um momento seu coração se aperta, e ela admira o mar por completo. Sem pensar, Annette caminha cada vez mais a mar adentro, sem conseguir pensar em mais nada. Desesperada, ela ansiava ir cada vez mais fundo e não voltar de forma alguma, mas por um breve momento, mãos grandes e fortes a segura, e Annette logo se assusta. Rainer a para e a pergunta aonde ela pensa que está indo, pois algumas horas atrás, ele havia sido informado que ela tinha deixado a mansão de carruagem, que sabia que ela iria pegar um trem, que para pegá-la a qualquer hora ele havia a seguido. Ele estava completamente curioso sobre o comportamento dela naquele momento e que pensou que ela estava indo encontrar Ansgar, que por aquele motivo ela resolveu sair sozinha, que ele estava prestes a arrastá-la de volta à mansão, mas mudou de ideia, que resolveu observá-la um pouco mais, que ela estava na terceira classe, pois tinha pouco dinheiro.
que por seguir Annette, ele ouviu sua conversa com a senhora no trem, que ouviu toda a sua conversa, que ele não se importava com o que acontece com ela, que mesmo que ela morra, isso não vai significar nada para ele, pois ela não tinha ninguém a seu lado, exceto a ele, que ela ficaria junto com ele até o último suspiro dele, mesmo aquilo não sendo amor. Que quando ela chegou na praia, ele percebeu que sua intenção era somente ver o mar, que se sentiu fascinado ao observá-la daquela forma, que seu sorriso naquele momento era encantador, como se tivesse o encantado de maneira que ele não conseguia tirar seus olhos dela. Ele se perguntava quando tinha sido a última vez que a viu sorrir daquela forma. Lembrou-se dela então no passado, e dizia a si mesmo que, de qualquer maneira ela continuava linda como sempre, saindo de seus pensamentos irritado. Ele dizia a si mesmo que aqueles pensamentos eram uma perca de tempo, e que iria levá-la de volta imediatamente, que odiava ver sua felicidade, que não permitiria sua liberdade por nada no mundo, e que falaria que, se ela fizesse aquilo de novo, iria a deixar presa na mansão. Depois de ser tirada da água, Annette diz a Rainer que já é tarde e que ela pensou que ele viria atrás dela mais rápido. Irritado, ele a manda calçar os sapatos e pegar suas coisas mais rápido. Annette o obedece, mais nervosa com a situação, termina machucando seu pé. Rainer a o vê-la machucada, manda ela segurar seu chapéu e a coloca rapidamente em seus braços, sem pensar duas vezes. Nervosa, Annette o manda colocar no chão imediatamente, o dizendo que conseguia caminhar sozinha. Rainer a olha e a manda ficar quieta. O olhando, Annette se pergunta se ele está bravo porque ela fugiu e que ele mesmo veio buscar ela na praia. Rainer entra em um hotel com Annette em seus braços, a fazendo corar de tanta vergonha. Segurando Annette, Rainer percebe sua agitação e percebe que ela está trêmula em seus braços. Parando na recepção, ele pede ao homem um quarto para casal. Já no quarto, ele a leva em direção ao banheiro, colocando ela vagarosamente na banheira, mas Annette o diz que irá se limpar sozinha. Ele a olha irritado, mas a deixa por um momento. Limpando sua ferida, Annette sentia dor. Saindo do banheiro, ela observa Rainer, que percebe de imediato que ela sente dor. Sentada na cama, Rainer cuida do machucado de Annette. Ela pensa que mesmo eles sendo um casal, eles nunca ficaram sem roupas na frente um do outro, que vê-lo cuidando dela daquela forma a deixava envergonhada. Trazendo Annette a si, ele a pergunta em que diabos ela estava pensando, o que havia naquele lugar de importante, que fez ela mentir para ele, querendo saber por que ela foi até aquele lugar, a perguntando se ela estava querendo nadar no mar durante a noite. Annette, se sentindo nervosa, responde a Rainer que só queria ver o mar. Ele então diz a ela que achou que Ansgar havia marcado um encontro com ela, mas a diz que, ao vê-la no mar daquela forma, agora parecia que esse não era o caso. Annette o diz que só queria molhar os pés. Rainer, com um sorriso debochado, a diz que acredita, pois sabe que ela tem medo de muitas coisas. Lugares escuros, altura, água, entre outros. Rainer a diz que mesmo assim ela não se preocupou com o que poderia acontecer com ela ao sair sozinha sem ninguém, dizendo que ela apenas jogou a bolsa na areia, não pensou que alguém pudesse roubá-la. Depois de ouvir Rainer, Annette lamenta por sua atitude. Irritado, Rainer a diz que odeia quando coisas assim acontecem, a dizendo que o mundo mudou, mas ela continuava a mesma, e que aquilo era muito irritante, dizendo que ela ainda era a mesma nobre mimada de anos atrás. Annette, o escutando, sentia sua cabeça girar e pergunta a si mesma, desde quando Rainer a odeia, se foi na primeira vez que ele a viu. Saindo de seus pensamentos, Annette o diz que foi uma tola. Rainer a escuta e fica sem entender. Parando rapidamente de falar, ela então o diz que é curioso, pois apesar dela ser alguém que ele odeia e sente nojo, ele sempre age como se estivesse apaixonado, dizendo a ele que ela realmente foi uma tola, pois devia ter sido hilário ouvir ela dizer que o amava, que assim como ele disse, 3 anos atrás, quando seu reino caído e seus pais se foram, e ele alcançou tudo o que queria, mas agora ela via
pois apesar de tudo aquilo, ela ainda assim o amou durante todo aquele tempo. Incrédulo com as palavras de Annette, Rainer fica paralisado. Annette por um momento se pergunta, quanto mais ela terá que se recompor depois de ser quebrada tantas vezes. Olhando para ela, Rainer a pergunta se naquele momento ela ainda o amava. Mas Annette o diz que não sabe e o pergunta o que aquilo mudaria agora. O dizendo que nada mudará, pois o coração dela é inútil, e que no futuro, aquilo não acontecerá nunca mais, deixando Rainer sozinho, indo para o banho. Depois de sair de seu banho, Annette percebe que Rainer havia trago uma mala com ele e se pergunta se ele já estava planejando passar a noite na cidade. Observando Rainer por um momento, Annette logo o pergunta se ele irá passar a noite no mesmo quarto que ela também. Depois de escutar sua pergunta, Rainer a pergunta se ela quer que ele vá dormir em outro quarto para que ela possa fugir novamente. Mas Annette o diz que não foi aquilo que ela quis dizer. Irritado, Rainer a diz para ela não pensar em fugir novamente, a não ser que ela queira ser arrastada de volta. Annette escuta suas palavras grosseiras e vai direto para a cama. Deitada, ela tenta dormir rapidamente. Rainer, por outro lado, se mantém acordado focando em seus trabalhos. Depois de algum tempo trabalhando, Rainer se levanta e nota a bolsa de Annette. Mas fica surpreso ao vê-la acordada ainda. Rapidamente ele a pergunta se ela está tendo dificuldades para dormir e ela o diz que não está conseguindo dormir, pegando um de seus remédios de sua bolsa. Rainer a segura rapidamente pelo braço, a perguntando se ela toma aquilo todas as noites, a dizendo que poderia ser perigoso. Annette, então, diz que não toma aquilo porque quer. Rainer toma o remédio de sua mão, mandando ela parar com aquilo, dizendo que ela pode se viciar. Sentada na cama, Annette percebia que Rainer estava irritado novamente e se lembra do Rainer do passado, que mesmo depois de uma briga, se desculpava primeiro, a abraçando e a beijando, e se recorda também que tudo aquilo era fingimento para se aproximar de seu pai, mas Rainer a tira de seus pensamentos, a oferecendo um chá, a dizendo que aquilo a ajudaria a dormir, pois o chá era de camomila, e Annette fica sem jeito com a ação de Rainer no momento. Deixando Annette de lado, Rainer vai diretamente na bolsa dela. Ao perceber sua atitude, Annette fica chocada com sua atitude de inspecionar sua bolsa. Ele rapidamente a pergunta o porquê de tanto remédio em sua bolsa, dizendo que havia remédios para dormir, e a perguntando para que os outros remédios serviam. Annette o responde que são para dor de cabeça e estômago. Ele a pergunta o que o médico acha sobre aquilo, e ela o diz que o médico acha que ela está simplesmente exagerando. Rainer se irrita ao ouvir sua resposta. De repente Rainer encontra o cartão de Ansgar na bolsa de Annette, pegando o cartão e colocando no bolso de sua roupa. Annette comenta com Rainer que há grupos de restauração em Franche. Olhando para ela irritado, Rainer a pergunta se foi Ansgar que disse aquilo a ela, dizendo que ela gostaria de saber sobre aquilo para se juntar a eles. Annette diz que não, mas que chegou àquela conclusão sozinha, e que ele já devia saber que ela não tinha nada a esconder, e que também não seguiria Ansgar. Ela continua e diz a Rainer que Ansgar ainda tem sentimentos por ela e está solteiro, que a enviou uma carta que ela nunca recebeu, mas Rainer a diz que ela não ganha nada contando tudo aquilo. Pensando por um momento, Annette pergunta para Rainer se ele não estava tentando fazer do mundo melhor. Se aproximando de Annette, Rainer a diz que nunca quis aquele tipo de simpatia dela, a dizendo que nunca precisou daquilo e que se saiu bem até aquele momento. Calmamente Annette o diz que não seguirá Ansgar, dizendo que ele poderia acreditar nela ou não, mas que ela estava falando sério. Irritada, ela o diz que está cansada, o dizendo que queria apenas dormir naquele momento. Depois de um tempo com Annette adormecida na cama, Rainer deita-se a seu lado. Ele a observa dormir por um breve momento. Sem conseguir se conter, ele leva uma de suas mãos ao cabelo de Annette,
mas tira sua mão de seus cabelos rapidamente, dizendo-se que aquilo era desconfortável, e que ele deveria ter ficado em quarto separado. Irritado, ele se perguntava por que teve aquela atitude, lembrando-se de Annette mais cedo entrando no mar, sem se importar consigo mesma. Ele se levanta da cama e vai até a roupa de Annette, pegando as conchas de seu casaco, dizendo que aquilo tudo não passava de lixo. Observando as conchas, ele se perguntava se era aquilo que ela pegava com tanto esforço e que no fim era apenas lixo. Jogando as conchas de Annette na lixeira em seguida, Rainon caminha até a varanda de seu quarto, acendendo um charuto e aproveitando o vento fresco que passava por seu corpo. Rainon já tinha parado de fumar, mas quando se sentia no escuro não conseguia evitar, dizendo a si mesmo que não precisava mais fingir, então poderia fumar livremente. Pensando, ele dizia que não importava o quanto ele tentasse arrancar Annette de sua cabeça, pois sua presença ainda o toca profundamente e o deixando vulnerável, que aquilo o deixava miserável. Voltando ao quarto, Rainon encara as conchas de Annette no lixo e se recorda dela o dizendo que seu coração era inútil. Ele diz a si mesmo que os sentimentos dela não correspondido por ele lhe causam desespero e miséria, assim como ele costumava se sentir, dizendo a si mesmo que ainda precisa dela de toda forma, a chamando de sua nobre e trágica esposa. Dias depois na mansão, tudo era normal. Annette revisava a lista de associação dos cidadãos de Padânia, pegando sua caixa de joias. Annette tem uma ideia e vai rapidamente ao motorista da mansão. No carro ela o pergunta se há alguma joalheria próxima que possa estar vazia. O motorista diz que sim, e a leva à joalheria Ruffin. Chegando no local desejado com o motorista, Annette caminha até a joalheria. O dono logo a cumprimenta, Annette o responde igualmente, e o diz que gostaria de vender algumas joias. Colocando as joias no balcão, o homem a pede um momento, a dizendo que iria averiguar suas joias. Annette o diz que sim. Ela se lembra de Rainon, e de que ele sabia que ela gostava de coisas brilhantes, independente do valor ou não. Que toda vez que ele a encontrava, ele lhe dava joias, e que ela as achava lindas, o dizendo que ele estava a mimando demais, que quando ela estava com Rainon naquela época, ele era sempre educado e gentil com ela, e que o mundo ao lado dele era brilhante, que ela já não tinha mais nada, e nem seu reino, e agora estava se livrando do que a restava. O homem diz que terminou de olhar suas joias, a dizendo o valor total, e Annette o diz que o irá vender. Annette pergunta ao homem quanto vale o anel em seu dedo, dizendo que gostaria de vender o anel também. Observando o homem a diz que vale 700 libras, mas a pede desculpa dizendo que sua loja não era capaz de pagar a ela aquele valor. Ela o diz que o entende e que estava tudo bem, colocando seu anel em sua bolsa, pois estava decidida a não usá-lo mais de agora em diante, pois se sentia tola por nascer em uma família rica e não saber nada sobre o mundo e seu marido. Depois de pegar e conferir o dinheiro, Annette sai da loja e se reencontra com seu motorista, porém ela logo percebe que está sendo observada por um jovem. O rapaz encara Annette abertamente e leva uma de suas mãos à cintura. Annette percebe rapidamente algo estranho no olhar do jovem rapaz, que saca um revólver. O motorista empurra Annette para trás de si, e o jovem rapaz atira ao mesmo tempo. O motorista de Annette tenta o balear, mas o jovem corre desesperadamente. No chão, Annette se sentia confusa e percebe rapidamente que estava sangrando, com uma forte dor. Annette não conseguia ter nenhum tipo de reação, só pensava que agora ela sabia como era a dor de levar um tiro. Ela lembra-se de Rainon, pois ele já havia sido baleado 3 vezes, e pensa em como aquilo deve ter sido ruim, pois ela sentia muita dor e agonia, seu abdômen doía, mas Annette só lembrava dos olhos do jovem rapaz. Perdendo suas forças, Annette chamava o jovem de tolo mentalmente, dizendo que ele só deveria ter atirado em sua cabeça, e tudo ficaria bem para todos. No escritório, Rainon é informado que Annette foi baleada e que ainda estava inconsciente,
mas seu estado não era crítico. Nervoso, Rainan pergunta em qual hospital ela se encontra, desliga o telefone, pega seu casaco e manda seus homens preparar o carro, saindo rapidamente. Apressado, Rainan diz ao motorista o hospital que Annette se encontra, o dizendo para ir o mais rápido possível, acendendo um charuto em total agonia. Ele lembra do homem o informando que Annette foi baleada, levando a mão na cabeça, e lembra do sorriso de Annette por um breve momento, se sentindo completamente angustiado. Chegando no hospital, Rainan caminha depressa até a recepção, informando à mulher o nome de Annette por completo. A mulher logo diz que irá levá-lo até o quarto de Annette. Já no quarto em que Annette se encontrava, Rainan entra rapidamente e a olha por um momento. Rainan fica imóvel ao vê-la desacordada. O médico de Annette logo chama por ele, e se apresentando como médico de Annette, Rainan de imediato pergunta como ela está. O médico diz que seu socorro foi rápido, que o ferimento à bala não foi severo, e que ela irá se recuperar em breve. E que, no entanto, ela estava grávida, e que sua gestação estava no começo, mas que infelizmente devido ao acidente ela teve um aborto. Rainan, ao ouvir as palavras do médico, fica completamente em choque, perguntando o que o médico havia o dito. O médico responde tudo novamente, o dizendo que sentia muito por sua perda. O médico diz que ela estava de 11 semanas e que parece que ela pode ter dificuldades em conceber filhos futuramente, que sua condição era frágil e mesmo que ela tivesse dado à luz, seria difícil ter outra criança no futuro. Rainan fica completamente atordoado com tantas informações, lembrando-se de Annette indo até seu quarto durante a noite. De que ela achava que as coisas ficariam bem se ela tivesse um filho. Entretanto, nos últimos 3 anos, ela nunca ficou grávida, que os médicos diziam que ela era fisicamente fraca, e que ele havia pensado que ela poderia ser infértil, mas ela estava grávida. O médico diz a Rainan que ela irá acordar em breve e que o conteúdo em seu útero sairá sozinho naturalmente, e tirando Rainan de seus pensamentos. Rainan pede ao médico para que a condição de Annette não vaze publicamente. O médico diz que sim e pergunta para Rainan se tem algo a mais que ele queira saber. Rainan diz que Annette estava tendo problemas com insônia ultimamente e se aquilo tinha a ver com a gravidez. O médico diz que sim, que vários sintomas poderiam ocorrer durante a gravidez. Rainan lembra da conversa com seu médico particular e que eles não o informaram que ela estava grávida e que nem cuidaram dela adequadamente. Rainan pede ao médico para verificar e se houver uma melhor alternativa, que mude. O médico diz que sim, e que se ele precisar de algo, para chamá-lo. Saindo do quarto, o médico pensa que ouviu sobre Rainan, mas ele realmente parecia cruel, pois parecia um pouco diferente do que ele havia visto nos jornais. Rainan lembra que 3 meses atrás, em uma noite, Annette o procurou, que ela o perguntou se ele estava ocupado, que ela o cobrou intimidades, dizendo que se ele não quisesse era só a rejeitar, que ela disse para ele não a beijar ou a abraçar, e apenas a expulsar do quarto, que ela passou aquela noite junto com ele em seu quarto, que ele não a rejeitou e que tiveram intimidades, e que deve ter sido naquela noite em que Annette engravidou. No dia seguinte, Annette finalmente consegue abrir os olhos, se perguntando onde estava, e que sua barriga doía muito. Ela logo percebe a presença de Rainan ao seu lado, olhando para seu rosto. Ela pensa que é incomum ele ter aquela expressão. Rainan logo chama o médico, que informa a Annette o que houve, a deixando um pouco perdida. Arrasada com tudo, Annette pensava no quanto ela queria aquele bebê. O médico se vai, deixando os dois sozinhos no quarto. Annette, perdida em pensamentos, permanecia calada. Rainan a diz que pediu para manter o aborto em segredo, a dizendo que vai resolver tudo, e para ela não se preocupar. Annette continua calada ouvindo, e Rainan a diz que a culpa foi do jovem rapaz que já estava preso, e como ela estava grávida, o jovem será acusado por tentativa de assassinato.
Annette então pergunta a Raina quanto tempo tinha a criança, ele a responde que 11 semanas, Annette fecha os olhos e lembra da noite que passou com Rainan, dizendo que foi naquela noite. Rainan diz a ela que é criança, que se ela quiser, também pode adotar uma. Annette o escuta e o encara imediatamente, perguntando sobre o que ele estava falando.